superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 8 de agosto, a Igreja celebra a memória de São Domingos. Vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos no mesmo evangelho, no mesmo momento, Jesus que diz que Pedro é a pedra, a rocha, onde a igreja seria edificada, e segundos depois, Jesus fala que Pedro é a pedra de tropeço, a pedra que faz cair. Jesus está certo. Ao mesmo tempo que Pedro é uma pedra onde a igreja é edificada, Pedro também é uma pedra de tropeço, uma pedra que escuta os pensamentos do demônio e não os pensamentos de Deus. Pedro pensa as coisas de Deus, Pedro pensa as coisas do demônio. E aí, qual é o caminho? Esse evangelho é muito importante para nós, porque nós corremos o risco de nos colocar numa postura de orgulho. Nossa, eu vou à missa, eu busco confessar frequentemente, eu rezo todo dia, eu comungo, eu faço obras de caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu busco uma comunhão com Deus, eu tenho um diretor espiritual que me guia no caminho, eu tenho isso, eu faço aquilo. E a gente acha, ou corre o risco, de achar que eu só ouço Deus, só Deus que fala ao meu coração. E aí? Nós vemos nesse evangelho que Pedro ouve e conhece Jesus, Pedro ouve a voz de Deus manifestado no Espírito, e Pedro também ouve o demônio, e vira uma bagunça só na cabeça de Pedro. Da mesma forma, existem vozes que falam o tempo inteiro, não que nós somos
esquizofrênicos e ouvimos vozes. Não. Mas existe uma voz que sopra dentro de nós, que é a voz da nossa humanidade, da nossa carne, do nosso ser. Mas existe também a voz de Deus, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos mostra o caminho. Existe também a voz de Cristo, através dos evangelhos, através da igreja, através do magistério, que tenta nos pautar, guiar, conduzir os nossos passos. Mas tem também a voz do demônio, da tentação, do mundo, que tenta nos desviar, que tenta nos seduzir, que tenta sorrateiramente nos mostrar caminhos prazerosos, caminhos de satisfação, caminhos que nos afastam de Deus. Esse evangelho é um evangelho que nos convida à humildade, de sempre nos questionarmos. Essa decisão, esse caminho, esse segmento é da vontade de Deus ou é a tentação? Deus realmente pede que eu vá por aqui ou é o demônio que está me sugerindo este caminho? E diante dessa humildade, que nós possamos clamar o Espírito. Era o Espírito que guiava Jesus nos caminhos e é o Espírito que guia a igreja e guia nós sempre nos caminhos de Deus, para que sejamos uma pedra de edificação, não uma pedra de tropeço para os nossos irmãos, para aqueles que convivem conosco. Vamos fechar os nossos olhos. Abra o teu coração a Deus. Deixa Deus entrar hoje no mais profundo do teu coração e aí falar, e aí conduzir, e aí guiar a tua consciência para o caminho bom, o caminho do céu, o caminho da eternidade. Ó Santo Espírito, pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha guiar os nossos passos. Afaste de nós toda a voz do demônio, do mundo e da carne, que tentam nos desviar do caminho árduo da salvação. E que seja o Senhor a falar, a conduzir, a abrir os nossos olhos para compreendermos sempre o caminho que o Senhor nos aponta. Guia-nos e conduza-nos sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.